Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial, terça-feira, dia da sua dose de neurociência na veia, não é? E o tema hoje vai atender a todos, não só aqueles que andam aprofundando-se no conhecimento da neurociência, porque disse, né, que o nosso país é o segundo país mais estressado do mundo. Então, o tema estresse é um tema absolutamente brasileiro, absolutamente brazuca, né? Por que será que nós estamos assim num nível de estresse tão elevado aqui no Brasil, né? Existem algumas razões, tem a ver com economia, tem a ver com política, tem a ver com polarização, tem a ver com taxa de emprego, e até mesmo com uma escolaridade que deixa muito a desejar. Mas eu não quero discutir as causas do estresse. Hoje eu vim falar sobre o efeito do estresse no nosso sistema nervoso, né? Aquela brincadeirinha, né? Acabei de ouvir o meu videomaker fazendo essa piadinha. O meu sistema está nervoso. O meu sistema está nervoso. E o seu, está nervoso? Né? O que o estresse faz no sistema nervoso? Hein, Rui Carmo? Conte para as pessoas por que o seu sistema está nervoso. Basicamente, pessoal, o que acontece aqui nessa estrutura do sistema nervoso frente às condições de estresse é que o estresse é, na verdade, uma sinalização fundamental para o sistema nervoso. Não tem nada a ver com um desvio ou uma alteração funcional, muito pelo contrário. Na natureza, sendo nós quem somos, que como seres humanos, já falei sobre isso aqui algumas vezes, né, nós estamos mais para ser presa do que predador, né. Daí, obviamente, a gente pegou lá uma lancinha, fez uma ponta, saiu por aí se achando, não é, porque conseguimos pensar numa coisa que ia deixar a gente mais potente, até a gente arrumar pólvora, arrumar, né, armas de fogo, aí nós ficamos insuportavelmente belicosos e se achando, né. Mas no fundo a gente é do tipo presa, né? E por isso vivemos um pouco acuado, vivemos com medo, né? Na natureza, com certeza, e fora dela, e na sociedade. A depender da quantidade de poder que você conseguiu amealhar na sua vida, né, o lugar que você se posiciona na sociedade, você vai ter mais ou menos medo. Isso não significa que quem está lá em cima tem pouco medo não, viu gente? Essa distribuição aí ela não é muito bem homogênea não, porque se você estiver realmente em vulnerabilidade, é óbvio que você vive muitas situações de estresse, muitas situações de risco, mas também se você tem muito poder, o medo de perder o poder, o medo de sair daquela condição de vantagem também te deixa bastante vulnerável, né? E alguns de nós, inclusive, reagem de forma agressiva frente ao medo, né? Que a gente chama isso de reação contrafóbica. Mas o tema estresse para o sistema nervoso ele é muito importante porque a primeira pergunta que nós precisamos fazer é que estresse nós estamos falando? Nós estamos tratando de uma condição de estresse agudo? Algo como aconteceu um evento, você, tomou um susto, você correu um risco, você, enfrentou uma situação desafiadora, alguém falou de forma torta com você e você passou por ali por um momento de nervosismo, de estresse, de impotência frente àquela situação, ou, o que é muito pior, você está vivendo uma situação de estresse crônico? Esse estresse é contínuo, é como se você não conseguisse sair dessa condição de vulnerabilidade nunca, porque essas 2 coisas são quase diametralmente opostas, né, e vale muito a pena a gente compreender a diferença que existe entre elas. Quando você vive situações de estresse agudo, né, que é esse evento esporádico, às vezes não precisa nem ser tão esporádico, pode ser até relativamente frequente, não é esse o problema. Mas você vive a situação, você encontra um jeito de sair dela, você reage àquela situação e você consegue ter um bom resultado, no cômpito, né, no cálculo que será feito pelo seu sistema nervoso, você é poderoso, você é vitorioso. Por quê? Você viveu uma condição ali em que precisou recrutar seu sistema de estresse, que basicamente vai fazer o seguinte, vai aumentar sua capacidade de resposta. Então, esse sistema de estresse, ele permite um maior batimento cardíaco, uma pressão arterial mais elevada, uma respiração mais eficiente, porque provoca broncodilatação, eh,
uma dinâmica muscular mais potente, mais força muscular, né? Porque vai aumentar o fluxo de sangue para os músculos, e aí vai vir toda essa potência para a nossa musculatura. Então, vão ser respostas para aumentar o teu recurso. Basicamente, na seguinte teoria, né? Você vai enfrentar agora um predador, então é importante que você saiba correr, que você consiga se defender, que você consiga até mesmo atacar esse predador se você não tiver mais saída. E aí o recurso vem muito forte para você poder conseguir reagir. E na natureza, pessoal, não tem muito estresse crônico. Por quê? Vamos lá? Se eu não conseguir sair dessa situação, morreu, né? Não tem, não fica para contar a história, né? A natureza é um pouco cruel nesse aspecto. Então, se você viveu uma situação de estresse agudo, foi perseguido por um predador e não saiu vitorioso, provavelmente você não saiu da história. E se você saiu vitorioso, você sai com a percepção de potência. E, inclusive, vai usar os mecanismos que são intrínsecos ao próprio sistema de estresse para produzir memória. Então, nós vamos ter elementos ligados a essa reação que estão associados com catecolaminas, como é o caso da própria dopamina, que vai estimular a liberação de acetilcolina. E a acetilcolina é um neurotransmissor muito importante para a produção de memória. Basicamente, as estruturas ali do hipocampo, da amígdala, usam a acetilcolina como marcador daquilo que precisa ser memorizado, daquilo que precisa ter um trabalho ali de produção de memória, né? Então, no estresse agudo, o indivíduo vive a situação, enfrenta a situação, tem recurso para enfrentar a situação e sai vitorioso. Nessas condições, o ciclo funcional do cérebro é bastante virtuoso, porque vai estar produzindo ali um conjunto de memórias que marcam que comportamentos e que circunstâncias foram favoráveis à reação que permitiu que o indivíduo ali, que o animal, saísse vitorioso. Do mesmo jeito no nosso cotidiano. A gente enfrenta situações que a gente dá resposta, resolve, vai, acontece e tal. No estresse agudo, a gente só se sente mais potente. Por quê? Se você teve um dia inteiro de trabalho cheio de desafios, mas conseguiu resolver todos eles, dificilmente você chega em casa e fala, nossa, hoje eu estou estressado. Muito pelo contrário, é capaz que você chegue em casa e diga, nossa, hoje eu arrebentei. Hoje, caramba, foi desafio em cima de desafio, mas ó, eu dei conta de tudo, fiz o que tinha que fazer, saí super bem. Você vai sair sentindo-se melhor. Já o estresse crônico, o buraco é bem mais embaixo. Por quê? Porque na natureza isso não é possível. O estresse crônico na natureza não vira, porque esse indivíduo fica ali estressado por muito tempo, significa que ele está sob ameaça, e a ameaça na natureza nunca é tipo de você vai perder o seu emprego, né? A ameaça na natureza é você vai perder a sua vida, você vai perder uma perna, você vai, né, perder coisas muito valiosas, que afetam muito mais a condição de viver do que essas da nossa sociedade, as relações, né, da sociedade com base ali nos recursos que a gente socialmente consegue amealhar e tudo mais. Você pode dizer: "Carla, para mim, se eu perdesse meu emprego, ia ser o fim da minha vida", né. Mas você sabe que isso não é verdade. Você pode passar por um período muito difícil, você pode enfrentar dificuldades, mas você não vai morrer por causa daquilo. Mas você pode entrar no chamado estresse crônico, que é essa sensação de que não há nada que se faça que resolva o problema. E você fica mergulhado naquele universo da demanda que está sendo posta que você não consegue resolver. Então, vamos dizer que você tem ali uma questão familiar, você tem um parente que está envolvido ali com, sei lá, com um etilismo, né? Está enfrentando ali um problema com vício com álcool, e isso gera uma problemática em toda a família. Aí, sei lá, seu cunhado, né? Aí, sua esposa ou seu esposo ficam envolvidos, sua sogra está sofrendo, você mesmo percebe ali o quão difícil é lidar com aquela situação e tal. Isso é uma situação de estresse crônico, porque é como se a gente não tivesse como resolver. E a solução não está na nossa mão, mas as consequências daquilo batem diretamente na gente. Bom, daí o jogo do sistema nervoso muda completamente. Por quê? Óbvio, no começo ele reagia.
te dava aquela energia. Você ia para cima, falava, conversava, dava solução, tentava dar um jeito, procurava lá os alcoólicos anônimos, levava o indivíduo num médico, levava em outro e tal, com a energia do fazer, com a energia do tentar resolver. Mas, com a passagem do tempo, você começou também a perceber que não tem muito sentido, que não está valendo a pena, que as pessoas não reagem. Aí você começa a dizer, não, mas não reage, não faz o que tem que ser feito e tal, e você está entrando no estresse crônico, que é a sensação de um problema que aflige, que tira você, né, do rumo, mas que você não tem como resolver. Então você não tem potência para resolver. Você não consegue interagir e resolver aquele problema. Bom, sabe aquela liberação de adrenalina, noradrenalina e até mesmo hormônios como o cortisol, que são fundamentais para gerar a resposta de luta ou fuga, que vai fazer toda aquela parafernália para te deixar potente? Ela vai ocorrer. Mas ela vai ocorrer cada vez com menos força. Até chegar ao ponto, gente, que alguns endocrinologistas não aceitam que isso pode acontecer, mas existem dados que indicam que isso poderia ser um problema real no estresse crônico, até mesmo o cortisol, que é um dos hormônios mais importantes para a manutenção da qualidade de vida, porque as pessoas falam, o cortisol é um hormônio de estresse. Mas não é só isso. O cortisol é muito mais do que isso. Porque o cortisol, lembra, lá no estresse agudo, ele produzia potência. E aqui no estresse crônico, agora a gente está comentando sobre ele, como essa potência a mais, essa energia a mais que o cortisol vai trazer, porque ele produz mais glicose, né? Ele é um hormônio chamado de hiperglicemiante. O que, que isso significa? Ele aumenta a glicemia. Então, ele vai gerar energia para aquele organismo poder operar. No estresse crônico, todas essas respostas vão diminuindo de intensidade com o passar do tempo, como se o corpo fosse desistindo de reagir, até chegar ao ponto em que a produção de cortisol fica abaixo do mínimo. E aí, até o cortisol que você precisaria para poder levantar da cama de manhã, para poder resolver sua vida, para poder dar seus pulos, começa a ficar escasso. Você se sente impotente, você se sente desanimado, você vai poder, inclusive, migrar ali para um quadro mais severo de saúde mental, como um caso de uma depressão, porque essas coisas estão relativamente interligadas. Isso também pode estar associado a um quadro de burnout, se essa sensação de estresse crônico estiver muito ligada ao seu trabalho, à sua performance profissional, né? E essa condição do estresse crônico para o sistema nervoso, ela implica em diminuição da qualidade de sono, diminuição da plasticidade cerebral, portanto, o aprendizado fica prejudicado. Porque se no estresse agudo todas aquelas condições aumentavam o aprendizado, agora no estresse crônico, todo esse sistema está rebaixado. Então, tem baixa na qualidade do sono, baixa na qualidade da memória, baixa na qualidade da nossa atenção, e com isso, obviamente, a cognição vai embora junto, né? A coisa é tão severa que é possível, inclusive, quadros de estresse crônico serem confundidos, né, num diagnóstico feito de forma menos cuidadosa, com um quadro depressivo, né? Então, vejam, o estresse crônico, ele realmente pode ser ruim para a saúde completa do indivíduo. E ainda tem um agravante, porque esse desequilíbrio do cortisol e desses hormônios todos podem, inclusive, estar associados com doenças chamadas psicossomáticas. Então, existem indicativos fortes, inclusive, de estresse crônico associado com doença autoimune, né? Com doenças associadas ao sistema imune. Então, hã, tireoidite Hashimoto, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, várias doenças autoimunes que podem estar associadas a esses quadros de estresse crônico severo, né? Então, reparem que basta você não conseguir resolver uma condição e ela se cronificar para algum sistema que seria positivo na natureza e que te traria recursos, se tornar o seu calcanhar de Aquiles, né? Então, faça o gerenciamento do seu estresse, entenda, compreenda, né, qual é o nível de cronicidade que ele está se apresentando e trabalhe sobre a compreensão de que recursos você precisa para não entrar nesse ciclo vicioso que pode efetivamente te levar a uma condição de ruptura de saúde importante, tá? E para entender de uma vez por todas o que, que isso significa para o sistema nervoso, ele que depende tanto de hormônios e de neurotransmissores para funcionar de forma azeitada, vai ficar bastante fragilizado quando esse estresse se tornar crônico. Então, tá aí o grande perigo e o grande risco do estresse crônico.
Gostou? Foi uma boa dose de neurociência na veia essa de hoje? Então, compartilha com alguém. Torne-se membro do canal Nada Trivial. Tem pacotes incríveis que, inclusive, dão direito a você participar da comunidade inédita, a nossa comunidade de discussão em neurociência. Tá tudo acontecendo e você não pode ficar de fora. Então, já compartilha esse vídeo, já se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, torne-se membro. E se puder, deixa lá aquele valeuzinho amigo para dar uma força para esse time incrível que produz o Nada Trivial. E eu te vejo no próximo. Um abraço.